É o novo romance de Francisco Moita Flores sobre os últimos anos da monarquia em Portugal. O Mensageiro do Rei começa com o regicídio em 1908 e termina 2 anos mais tarde. São, no total, 30 meses de história. Dom Manuel II é a personagem central e incapaz de manter a monarquia em Portugal. Muito bem-vindo, Francisco, à Obrigado pelo RDP convite. Internacional. O Um prazer grande abraço a todos os ouvintes da dos RDP Internacional. dos 4 cantos do mundo, É verdade. que conhecem muito bem, seguramente, a sua obra, quer na televisão, quer no cinema, quer no teatro, quer na literatura, naturalmente. Os próprios monárquicos eram a maior barreira ao jovem rei de 18 anos que apanhou com o trono nos braços. É um período traumático da nossa história, não é? E começa de uma forma, esse período, de uma forma trágica. Não podia começar pior. De uma coisa terrível, não é? Que é a morte do rei e do sucessor do rei. Portanto, O pai e o filho. O pai E o irmão, filho, neste pois, caso. O irmão de Dom Manuel, o Luís Filipe, não é? Ora, isto é uma hecatombe no que respeita à dinastia de Bragança, não é? Porque Dom Manuel não estava preparado para reinar. Não tinha sido preparado para reinar. Aliás, ele estava para entrar para a escola naval, estava a fazer exames para entrar para a escola naval. E é a hecatombe não só da dinastia, mas que apanha todo o regime monárquico num período de falência, já de grande decadência, devido ao rotativismo, às várias ditaduras que tinham acontecido para moralizar a vida política do país na altura, mas tinham sido tudo esforços vãos, não é? E a queda, a morte de Dom Carlos e a morte de Luís Filipe trazem uma outra dimensão ainda mais trágica a esta decadência, não é? E Dom Manuel II é confrontado com isto. Mas, coitado, caiu-lhe mesmo no colo. Caiu-lhe no colo. Aliás, você imagina o que é, os nossos ouvintes imaginem o que é alguém que vai esperar o pai, o irmão e a mãe no dia 1 de fevereiro Ao Terreiro do Paço. Ao Terreiro do Paço, que eles vinham de barco, que vê morrer o pai e a mãe, ele ainda intervém no conflito para evitar que eles... A mãe não, o irmão. O irmão, o Dom Manuel, ele inclusive é ferido no conflito, naquela refrega que ele surge com o Buíça e com o Alfredo Costa, e no outro dia é rei. Quer dizer, o pai ainda não foi enterrado, o irmão não foi enterrado, ele é rei. E é rei sem nunca ter suposto ser rei. Nem estava preparado sequer. Com 18 anos. Se nós olharmos para um miúdo de 18 anos hoje, percebemos o que é um miúdo de 18 anos que fica a braços com uma crise terrível, não só política, como uma crise institucional, como uma crise de protesto muito grande que já estava a surgir no movimento republicano e completamente desamparado. Ele não podia delegar aquilo em alguém mais sabedor e experiente. Quem deveria ter sido rei era Dom Afonso, o irmão de Dom Carlos, não é? Talvez. Mas ele nunca... O Arreda. O Arreda. Mas ele também nunca quis saber da política, nunca quis saber da... Era um homem da diversão, não era um... Dos carros, o Arreda, aliás... O Arreda. Por causa dos automóveis. Dos automóveis. Arreda sai da frente. Sai da frente. Esta época é muito interessante por causa disso. Começam a aparecer os automóveis, as bicicletas, a grafenola, que provoca uma revolução tremenda no domínio da música, não é? Liberta a música do São Carlos, não é? Do Santuário do São Carlos. Do Santuário e democratiza a música, não é? A grafenola é, de facto, das grandes revoluções que mudam por completo a nossa relação com um dos setores mais importantes da cultura humana, que é a música, não é? E, portanto, é uma época muito... Os elétricos também aparecem nesta época. Enfim, é uma época muito curiosa, não é? Do ponto de vista das consequências da Revolução Industrial. E uma época trágica, de uma decadência tremenda. Mas não só em Portugal ou na Europa em geral? Na Europa em geral há uma grande euforia, com uma grande procura das cidades, com as várias descobertas que resultam não só da Revolução Industrial, mas da aplicação do conhecimento científico a essa revolução. Vem tudo dos campos para as cidades. E começam as grandes migrações dos campos para as cidades, porque é nas cidades que se desfruta os melhores dos prazeres e também a expectativa de melhor vida, não é? Porque a Revolução Industrial é quase toda ela centrada no urbano. Há pouca. Numa fase inicial ainda é rural, mas vai-se concentrando no tecido urbano e vai construindo as próprias cidades. Olha, hoje estamos a falar de no dia hoje que estamos a falar, está a Inglaterra em luto
Nós estamos a gravar no dia 24 de maio. Na sequência da ressaca, na ressaca da Do- tragédia de Manchester. Manchester cresce com a Revolução Industrial. Não é? Era uma pequena cidade que cresceu e se tornou numa grande cidade com a Revolução Industrial. Lisboa é a mesma coisa. Lisboa começa a crescer do ponto de vista industrial nos princípios do século XX. Nós tivemos uma Revolução Industrial tardia. E é a partir daí que se transforma. Ouça, entre 1870 e 1930, em 60 anos, Lisboa passou de 300 mil habitantes, que era uma cidade assim como Setúbal, para 600 mil habitantes. Dobrou, duplicou a população. E este é um movimento europeu, não é um movimento exclusivamente português ou francês. Ou E foi isto tudo que E é isto tudo ele vai herdar. que ele vai herdar. Uma cidade cada vez mais disforme, uma intensidade de tráfego cada vez maior, porque também é nesta altura que aceleram os barcos a vapor, em que começam a multiplicar-se Lisboa, o Porto de Lisboa, como uma das âncoras importantes no que respeita... Uma âncora, não direi, uma piadeira importante no que respeita à ligação às Américas, às várias Américas e à África Oriental, não é? E então, Lisboa é uma cidade a florescer, não é? E fica um rapaz de 18 anos, completamente perdido, que tem, felizmente, a tutela da mãe. A mãe, Dona Amélia, é uma grande rainha. Nós devemos ter... Conta-se muitas histórias da Dona Amélia, mas ela, de facto, é uma grande rainha. Devemos nos orgulhar de ter tido Dona Amélia como uma das nossas rainhas. Não? A última. A última. Ela contribui, sobretudo, ao nível do sistema de saúde, olha que hoje tanto se fala do Serviço Nacional de Saúde. Ela que contribui de uma forma decisiva para aquilo que era o grande combate da época, que era o combate à tuberculose, não é? É dos maiores dramas da medicina mundial, não é? Porque o bacilo de Koch é descoberto nos finais do século XVIII, 1880 e poucos, ou 1870 e poucos, e como sabe, não havia cura, não é? Quer dizer, o combate que é encetado para perceber como é que não se morre de tuberculose, que era a doença que mais matava, e matava abundantemente, não é? É liderado por Dona Amélia, não é? Há certas... Arrastando, que tem, deixe-me dizer-lhe, porque tem muita piada, médicos republicanos. Quer dizer, o Miguel Bombarda, por exemplo. Mas, em teoria, os médicos estarão acima das questões Sim, políticas e têm verdade. Um juramento de Hipócrates para cumprir. É verdade. Mas o que é certo é que ela arrastou o Curri Cabral, o Ricardo Jorge, o Sousa Martins, enfim, os grandes nomes da medicina que nós conhecemos foram todos mobilizados por esta mulher que depois criou, como sabe, os sanatórios, os apoios à assistência à tuberculose, uma rede nacional, uma coisa extraordinária. Mesmo fora de Lisboa. Mesmo sim, por todo o país. Foi um trabalho extraordinário. Há figuras na nossa história, Francisco, que são realmente ou desconhecidas ou mal amadas e, de facto, é uma injustiça que se lhes pratica. De facto, não serem mais reconhecidos o seu mérito, não é? É verdade. Nós temos gente que foi tão importante para sermos aquilo que somos e que são tantas vezes esquecidos, porque nós alimentamos-nos dos mitos que são produzidos não só pela própria história, como pelo nosso senso comum e que esquece aquilo que são, às vezes, os momentos mais decisivos da história portuguesa, não é? Eu vou-lhe dar um exemplo, que é o meu último romance, que eu escrevi, O Dia dos Milagres, a propósito de 1640. E do fim do feriado de 1640. Nós, quando contamos... Temporariamente. Exatamente. Mas achei aquilo uma obscenidade. Porque nós, quando falamos de 1640, estamos a falar da mais profunda revolução que existiu na história portuguesa. Pelo menos até então. Vou-lhe dar este exemplo só. Se não tem sido 1640, nós estávamos a fazer esta entrevista em castelhano. Hablando é espanhol. E depois disso, éramos 6 milhões. Hoje somos 250 milhões a falar português. Portanto, uma pátria imensa, como lhe chamou Fernando Pessoa, uma pátria imensa, espalhada por todo o mundo, em todos os países do mundo, que diz bom dia, boa tarde, amo-te, até amanhã.
tenho saudades, em português. Mas se calhar o político ou o conjunto de políticos que decidiram que durante alguns anos o 1º de dezembro não era necessário para ser comemorado como feriado, não tiveram a dimensão moral ou ética, não é? Não tem essa sensibilidade, porque a própria história não teve essa sensibilidade, não é? A história conta o fim dos Filipes e quer contar a dinastia de Bragança. Mas as réplicas deste acontecimento levam ao nascimento deste grande ativo. Aliás, é o maior ativo que Portugal deu ao mundo, é a sua língua, não é? E é extraordinário como um povo que somos meia dúzia de pilha-galinhas entre Caminha e Vila Real de Santo António, não é? Hoje somos 9 milhões, não é? E 9 milhões de gente pobre. Como é que foi possível fazer explodir? Não, somos os portugueses, de facto, de vez em quando dão ao mundo umas lições muito bem dadas. Bem dadas. E eu queria dizer isto na RDP Internacional, porque eu julgo que os grandes multiplicadores da nossa língua foi o nosso povo em diáspora. Não foram os escritores, não foram os poetas. Não há nenhum escritor de língua portuguesa, nem o Saramago, nem o Amado, o Jorge Amado, que publique 250 milhões de exemplares. Quer dizer, não fomos nós. Foi o povo que partiu, que está na Suíça, na Alemanha, na França, na Austrália, no Luxemburgo, no Canadá, enfim, por toda a parte do mundo, onde vibrou e multiplicou a nossa língua como o maior ativo que nós demos à humanidade. Vai-me perguntar, mas isso representa dinheiro? O Ministério das Finanças não sabe contabilizar isto. Nem o da Cultura. Nem o da Cultura, mas se um dia houvesse um Ministro da Cultura e um Ministro das Finanças que se encontrassem os dois e percebessem qual é o maior ativo português, é o ouro do Banco de Portugal. Quer dizer, é este. Quanto é que isto custa? Você sabe que seguramente, que nós somos mais falados, somos muito mais ricos que a Sra. Merkel. Ela, se correr o mundo, tem muito menos gente a falar alemão e a poder cumprimentar do que nós, que temos sempre um português do outro lado para nos dar um abraço ou nos dar uma sopa. E alguém dizia com muita graça que o alemão só serve mesmo para mandar. Alguém que diz qualquer coisa em alemão é de facto para cumprir, não é? Exatamente. E Dom Manuel, coitado. Dom Manuel II. São parênteses. Quando a um estudante do ensino primário ou secundário nós perguntamos quem foi o primeiro rei de Portugal, ele diz com muita certeza Afonso Henriques. Ganhei. Agora, se a gente acrescentando quem foi o último, aí... Mas isso, sabe... O silêncio é total. O silêncio é profundo. E preocupante. Porque também é verdade que a história ensinada nas escolas, e eu lembro-me da história que me foi também ensinada, e depois mataram o Dom Carlos e o Dom Luís Filipe, subiu ao trono o Dom Manuel II e depois veio a República. E começas a falar da República. Sim, não aconteceu nada naquele meio tempo. Aqueles 30 meses nem existiram. É um vácuo, é um vazio. E são dos 30 meses mais interessantes do princípio do século XX. Muito mais interessante que o período republicano. Porque nós que celebramos a República endeusadamente todos os anos, no 5 de outubro, aliás. Também. É um feriado que não caiu, não é? O 5 de outubro não caiu. Mas aqueles 16 anos da República, se nós metermos a mão na consciência, o Dom Manuel II teve 6 governos em 30 meses. Portanto, percebe-se o turbilhão. Refira-se com 18 anos. Com 18 anos. 18, 19. 19 anos. 6 governos em 30 meses é obra. Mas ninguém ligava nenhuma. Ninguém ligava. Mas a República teve 45 em 16 anos. Maio não teve só 45, teve 8 presidentes da República em 16 anos. Portanto, quando estamos a falar e a fazer balanços daquilo que era a decadência republicana, temos que fazer ao mesmo tempo o balanço daquilo que era a decadência republicana, que não teve força, nem coragem, nem capacidade para levar um projeto alternativo com coerência e com continuidade e que, como se sabe, caiu nos braços da ditadura, portanto... Bom, o Dom Manuel II caiu foi nos braços de outra pessoa. Pois. E essa é outra parte interessante da história. Que não era sequer portuguesa. É outra parte interessante da história, porque ele... Mas isso é verdade. É verdade. Isto é um nós estamos a falar de uma senhora chamada Gabi Desley, cujo corpo e a fotografia vem na capa do livro. Essa senhora é a Gabi.
É a Gabi e é ele, não é? Ela quantos anos é que tinha? Ela era mais Ela velha? era mais velha, tinha mais 9, 10 anos do que ele. E bem mais rodada do que E ele. bem, muito mais. E ele vai à procura de uma princesa para casar, porque não havia sucessor na casa de Bragança. Ele namorava na altura em que o pai e o irmão foram assassinados? Não. Ele estava a preparar-se para ir para a escola naval. O Luís Filipe é que já tinha casamento contratado com uma princesa inglesa através de Eduardo VII. Mas o Eduardo VII percebe que a morte do rei, do príncipe herdeiro, é o fim da monarquia. Isto vai cair. E quando o Manuel vai lá para... Aliás, com a tática da mãe, Dona Amélia. Bom, não casas Inglesa. com um, não casas com um, casas com o outro. O Dom Eduardo VII disse, vai-te embora daqui, pá. O filho da Rainha Vitória. Porque eu não estou para mandar princesas para o degredo, para o exílio, para a forca. Porque tu vais cair Para em a Portugal. morte mesmo? Para a morte, porque tu vais cair em Portugal, aquilo vai ser republicano, daqui não sai princesa nenhuma. E não saiu? E na sequência desta visita, em que os reis não lhe dão uma princesa, ele visita a República Francesa. O chefe de Estado, o Presidente da República Francesa, recebe-o com todas as honras. Chefe de Estado, que passa. E naqueles visita a comunidade portuguesa, visita a família da mãe, enfim, faz todos aqueles périplos que o Marcelo Rebelo de Sousa está a fazer em visita de Estado ao Luxemburgo. Porque fazem todas aquelas E às visitas próximas, formais. onde existirem grandes comunidades portuguesas. Exatamente. E ele fez isso tudo e até que às tantas foi ao teatro. Organizaram uma ida do rei ao teatro. Porque Mas apenas por mero entretenimento, não é? não era entretenimento, um ato de cortesia do protocolo de Estado, para passar uma noite. E é aí que ele encontra a Gabi, que era a grande protagonista. E ela estava disponível? Eu julgo, por aquilo que eu li, que ela esteve disponível logo nessa noite, não é? Porque um rei assistir ao seu espetáculo, mesmo que fosse o rei de Portugal, é qualquer coisa que deixa um ator ou uma atriz... Embora não fosse uma monarquia que marcasse, não é? Sim, mas era um rei europeu, não é? E acho que a relação deles começou aí. E o que tem piada e o paradoxo desta história é que ela era uma das grandes atrizes da época. Ela trabalhou nos principais teatros de Paris, trabalhou nos principais teatros de Londres, trabalhou na Broadway, é uma das estrelas do cinema mudo, não é? Quer dizer, ela fez... Do início do cinema mesmo? Do início do cinema, uma grande protagonista, e que infelizmente morreu com a pneumónica, morreu naquela crise da pneumónica, porque era uma mulher para ter um futuro ainda mais brilhante. E o que tem piada é isto, é que a monarquia recusa um rei e uma princesa. E uma república entrega-lhe uma deusa, não é? E isto é extraordinário. E foi o grande amor da vida dele enquanto ele foi rei. Portanto, Mas foi só durante 2 anos. que nós saibamos em Portugal, porque foi o tempo que ele aqui esteve. Ele depois foi exilado para a Inglaterra. Ele foi exilado para a Inglaterra. E o que é que aconteceu a seguir? Ainda há notícias de encontros deles em Inglaterra. Ela parte, entretanto, para os Estados Unidos, encontra um outro homem nos Estados Unidos, ele encontra também a sua futura esposa, não é? E acaba por casar, em 1913, julgo eu. Mas não foi um amor apenas por ele ser rei. Ela amava-o. E ele amava-a, não é? E daí que seja uma história que está na invisibilidade da própria história. A história não a conta, porque os reis não podem ter amores com atrizes, não é? É uma classe que é... À parte. À parte que não... Só o rei de Inglaterra é que pode abdicar por causa de uma divorciada. Atenção, não era atriz, mas era divorciada. E era americana. Reis contratam casamentos com princesas, não é com atrizes, não é? E então viveu isso clandestinamente. E eu aproveito essa história para contar o Portugal desse fim de regime e de início de outro regime. E onde é que entra o mensageiro? É que nós falamos do rei, falamos da Gabi, mas não falamos do Rigoberto? O Rigoberto é a personagem essencial que faz a ligação. Verdadeira ou fictícia? Não, é a minha personagem, porque a pergunta que eu faço é esta, para antes de começar a escrever. Se ela veio 4 vezes a Portugal, pelo menos 4 vezes, estão identificadas. Em 1909, vir a Portugal, de Paris a Portugal de comboio, não é como hoje. Demorava quantos dias? Eu julgo que eram uns 3 ou 4 dias. E com o carvão todo a sujar toda a gente. Era uma viagem de martírio, não é? Como é que uma mulher tão apaixonada consegue libertar-se a um dos dias que vem
que ela abandona os ensaios para vir ter com o seu homem, com o seu namorado. E, portanto, está apaixonada. Não é um problema de dinheiro, porque o rei de Portugal era um teso. Não é? Se calhar ela tinha mais do que Ela ele. tinha outro, claro. E aliás, ela morreu riquíssima, não é? E teria outros pretendentes muito mais poderosos. E eu perguntava-me, e pergunto-me, como é que eles falavam na ausência? Porque o Dom Manuel não podia ir a Paris assim. Bastava uma ida a Paris para encontrar-se com uma namorada atriz e o movimento republicano desfazia-o nos jornais, não é? Então, se um homem não vai à montanha, Então como é que eles falavam? Tinha que haver uma mediação para eles falarem. E qual era a mediação? Era o telégrafo. E tinha que haver alguém no telégrafo que fosse cúmplice do rei. tão íntimo ou tão cúmplice do rei que pudesse guardar este segredo. E então eu construí um casal do Portugal romântico, que é o mensageiro do rei com a sua Gardénia, a sua namorada. E faço desse mensageiro o plebeu que vai construindo uma amizade indiferente à política, uma amizade com o rei, não é? Por causa do amor. É o amor que os aproxima, não é? E depois cruzo o amor dos dois, do mensageiro com a sua amada e do rei com a Gardénia. Quando é que vamos ter uma série televisiva baseada no Mensageiro do Rei? Eu tenho dúvidas que se faça. Porque é muito caro. Como já me fizeram essa pergunta, eu imagino quem escreve para a televisão está a ver dinheiro também, não é? Quanto é que custa isto? Não é só os vestidos, nem os cenários. A gente escreve e começa a ver quanto é que isto custa. Só a cena do regicídio, alugar o Terreiro do Paço, fechar o Terreiro do Paço. Já foi feito, aliás, o dia do regicídio. Mas fechar o Terreiro do Paço, meter ali alguns milhares de figurantes. À época. À época, exatamente. Ainda por cima, à época. Carruagens, automóveis de época, os americanos, os choras, um elétrico. Os americanos eram os elétricos. Puxados a cavalo. A cavalo. Pois é, isto é pesado, porque eu vi o Regicídio, esse filme, não tem isto. Não tem, é muito mais pobre. Eu não deixaria que uma coisa tão espetacular fosse tão pobre, não é? Tinha que ser. Tinha que ter os detalhes. Tinha que ter a intensidade toda daquele ambiente que leva à morte das duas figuras supremas da monarquia portuguesa, do Estado português, não é? Com todas as... Eu sou republicano, sou um republicano morno, não é? Mas tenho uma grande consideração por Dom Carlos. Acho que foi um rei muito importante que tivemos. Não só na sua qualidade de pintor, de cientista. Muito ligado ao mar? Muito ligado ao mar, à oceanografia, muito preocupado com uma dimensão moderna do Portugal velho, medieval. Analfabeto? Analfabeto que nós tínhamos herdado. E é, de facto, um momento de grande agonia portuguesa. Morrer o rei, o sucessor nesse dia, merece uma cena daquelas de uma intensidade que só imagino que ia um orçamento todo embora. Nem com o digital aquilo lá ia? Não sei. Hoje constroem-se milagres. Sim, mas nós não temos tecnologia para isso. Em Hollywood era possível, não é? Fazer as grandes multidões. Olha, os Miseráveis, por exemplo. Os Miseráveis, quase 30% dos Miseráveis são tecnologia, não é? Não estou lá. Não estão lá. É que nem Miseráveis são. Nem Miseráveis são. E, portanto, aqui tenho de ver... Não vejo Portugal com condições para fazer. Mas o Francisco já fez tantas séries de época, os Távoras, por exemplo, ou Processo dos Távoras. Sim, mas aquilo eram 12 atores, ou 10 dos atores, não é? Aquilo, à volta dos quais girava a história. Girava a história. 4 ou 5 palácios, não é? Aqui estamos a falar de meios. Precisamos do Palácio das Necessidades, precisávamos de inventar uma estação de correios, porque tinha que ser toda recriada, não há já os morses, os telégrafos, isso acabou tudo. Não havia telefones. Nesta altura havia os correios, telégrafos e faróis. Portanto, tínhamos a arranjar um farol.
Enfim, Ainda não havia o último T, o CTT, não é? os CTTs surgem na sequência da República, portanto, porque nesta altura também se está a divulgar o telefone, que é outra grande novidade que está a aparecer. Havia muito poucos telefones em Lisboa quando surgiu a República e democratizam-se rapidamente após a República. E os CTTs crescem e são filhos dessa grande transformação que o telefone tem em termos de divulgação e de contacto pelo país. Bom, E transforma-se de CTF em CTT. é pena nós estarmos já quase derrotados à partida por uma adaptação para televisão deste Mensageiro do Rei. Muito rapidamente, como é que surgiu esta ideia de, em 2 anos, fazer uma história de amor, que é de facto uma história de amor, e tão clandestina e tão pouco conhecida? Surgiu do facto de nós entregarmos às pessoas aquilo que nós somos. Se sou alguma coisa, eu já posso dizer, porque já tenho 64 anos, o que é que eu sou? Eu sou um homem incansavelmente à procura da nossa identidade, daquilo que nós construímos, daquilo que nós somos e do qual não falamos, não é? Que temos dentro de nós e que nos habita, que nos determina e que nós não percebemos que está dentro de nós. Acho que o que procurei ao longo de toda a minha carreira é essa procura da identidade. 35 anos celebrados, comemorados, assinalados o ano passado. O ano passado, exatamente. Com um livro. Porque eu não queria... Não. Queria ser clandestino? Acho que a produção de um livro, ou de uma série, ou de uma obra de arte, uma coisa tão íntima, tão ligada à nossa espiritualidade, tão ligada às nossas memórias, aos nossos afetos, às nossas afeições, que é impartilhável. Eu não sou capaz de partilhar isto. Ou muito menos mil. Já foram o quê? 1500 personagens mais ou menos criadas ao longo de 35 anos? Isso é um número por baixo. Por... É um número. Porque entre novelas, séries para televisão, romances, peças de teatro, cinema... Isto vai lá para quantos? Muito mais de 1500 personagens. Isto não é uma esquizofrenia coletiva, Francisco? É a vida de um escritor a caminhar durante 35 anos e a envelhecer, criando com a fome de criar e perceber melhor a nossa existência, os nossos passos para o futuro. Mas com 64 anos já sente a finitude? A gente sente sempre a finitude, não é? Mas a idade dá-nos algum estatuto. E o estatuto que eu reconheço na minha idade é poder olhar para trás. Da caminhada que já foi feito. Olho e vejo uma estrada, não é? E essa estrada está cheia de sinais, que são os sinais da nossa vida, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos amigos, as nossas obras, enfim. A partir dos 60 nós ganhamos esse estatuto muito especial, que é de olhar... então é bom que me diga. Você vai experimentar quando lá chegar, que a partir dos 60 começa a olhar para trás e a ver os sinais da sua vida que marcaram. E à procura de outros sinais. Qual é a vantagem? Desculpa. A vantagem é que aos 64 anos nós podemos procurar com mais calma, com mais paciência, para nos entregarmos aos outros, para os ensinar a dizer: nós não somos só os pilha-galinhas. Mas desde que os outros também queiram aprender connosco. Claro. Que às vezes não estão disponíveis. Claro, mas nós estamos numa sociedade onde há muita indisponibilidade para aprender. Há muita disponibilidade para saber, conhecer informações. E rapidamente. Mas tudo é efêmero. A memória tem cada vez menos competências próprias e é delegada na memória RAM de um computador qualquer, não é? Mas esse combate pela memória é qualquer coisa que é fundamental para a construção do ser humano e para a construção da cidadania. Nós sem memória não existimos. O Francisco, naturalmente, deixa uma herança, e vai deixar uma herança daqui para a frente muito grande, a vários níveis. A começar, por exemplo, nas séries de televisão. São coisas que têm a sua marca, que nem todos os portugueses podem orgulhar-se de ter realmente deixado para as gerações que sucedem qualquer coisa palpável. E nós temos essa felicidade de ler um livro seu, assinado por si, de ver séries de televisão, de ver cinema. Isso é muito importante. É um prazer grande saber que me dei dessa forma.
Porque julgo que qualquer escritor, qualquer ficcionista, quando conta uma história, quando escreve uma história, não só pelo aquilo que existe, pelo lado narcísico da nossa personalidade, mas sobretudo pela intervenção cívica que também faz. Um escritor não é um flibata, não é um indivíduo que vive dentro de uma casa e não conhece o mundo. É alguém comprometido com o seu mundo, com os seus dias, com aquilo que são os conflitos dos seus dias. Esse escritor tem que procurar dar no sentido de nos ajudarmos, de ajudar. Pode ser que hoje não haja muitos indiferentes à leitura, mas eu não tenho dúvidas que há sempre um que descobre um livro e o aprende. Há de haver alguém que um dia há de pensar ao nível da política porque é que o dia 1 de dezembro de 1640, feriado nacional desprezado, reconstruído, mas desprezado por todos, não será o dia da língua portuguesa. Isto é uma hipótese que fica. Um dia é capaz de colher. Mas isso não colide com o 10 de junho, por exemplo, que é o dia de Portugal, das comunidades e de Camões? E de Camões. Camões é uma coisa especial. Se não houvesse Camões, o que éramos nós, não é? Éramos portugueses, mas éramos diferentes. Mas se não tem havido 1640, éramos só nós. Não foi Camões que transformou a nossa língua numa língua de 250 milhões. O que Camões fez foi entregar de uma forma extraordinária e brilhante dignidade a uma língua. Portanto, nós devemos isso a Camões. Sem Camões, nós não teríamos este estatuto que arrastamos há 600 anos. Arrastamos... No bom sentido. No bom sentido, com orgulho, esta herança que fez um desfile de homens extraordinários e de mulheres extraordinárias a escrever em português, não é? Mas aí Camões celebra a escritura, os poetas, o que se escreve. A nossa língua é uma produção do povo. 250 milhões que falam em português é a língua mais falada no hemisfério sul. Não é uma produção de intelectuais. E mesmo assim não é a língua oficial das Nações Unidas? Ainda não é, mas é na União Europeia, não é? Eu estou a falar das Nações Unidas. Pois, e temos... Mesmo tendo lá temos lá um secretário-geral que é nosso representante, é o nosso Patrício. E que fala quase sempre em inglês. Eu devo dizer que ainda ontem vi o Marcelo Rebelo de Sousa, do qual sou amigo e tenho por ele muita A falar estima, francês. e eu fico completamente fora de mim quando vejo um ministro, um Presidente da República, um Primeiro-Ministro, um Ministro das Finanças, representantes de Portugal a falar em inglês. Quer dizer, se nós, os nossos representantes do Estado, não sabem salvaguardar este património, não o respeitam, não o consideram, não espanta que os outros não o considerem. Bom, eles podem, Francisco, podem alegar que é uma economia de tempo e uma economia de meios. Para não haver traduções. Quer dizer, hoje há traduções simultâneas também. Desculpe, eu fui presidente de uma Câmara durante 8 anos. Foi uma experiência que eu vivi. Eu nunca disse uma palavra em francês, que é a língua que domino melhor, ou em inglês, naquela Câmara, quando estava em visitas institucionais. Porque a minha Câmara vive numa pátria que é a língua portuguesa. Porque a República é portuguesa e porque a nossa língua é o maior ativo que nós temos que entregar ao mundo. E estamos a entregá-lo. E nós não podemos perverter isto e prostituir isto em nome de modas, porque é moda. É moda falar em inglês. Nós desbaratamos estas oportunidades. Desbaratamos completamente. E, sobretudo, agora que Portugal está na moda, com o Papa, com o Festival da Canção, e eu dou os parabéns ao moço. Com o europeu. Com o europeu, não é? Eu dou os parabéns ao moço que ganhou. Salvador Sobral. Porque cantou em português, está a perceber? Os outros alinharam todos. Contra tudo e contra todos, é alinharam verdade. todos naquela tontice. Esta coisa, isto não tem nada a ver com nacionalismo. Vamos ver se a gente se entende. Tem a ver com a salvaguarda do maior património que nós temos. Um património que é semivisível. E que é a nossa maior entrega à humanidade. Nós vamos morrer e este património ainda vai aumentar. Porque nós conseguimos, depois de 1640, esta grande diáspora, este grande encontro com o mundo. Esperemos que as pessoas... E daí que a nossa língua seja, de facto, qualquer coisa que serve para nós não só falarmos, como qualquer coisa que serve para nós escrevermos. E é uma arma tão poderosa que poderá ser um dia traduzida, ser uma das línguas oficiais das Nações Unidas. Espera-se que esse dia não tarde. Ao longo destes 35 anos e antes, naturalmente, toda a gente conheceu o Francisco como inspetor da Polícia Judiciária e assistiu a muitos crimes, viu muitas autópsias, viu
enfim, as lágrimas de terceiros, etc. Ainda hoje escreve a sangue. Ainda hoje escrevo essas emoções. Aquilo que trago desse passado é, de facto, jornadas de sofrimento. Jornadas de muita emoção. Que não se esquecem. Que nos marcam para sempre. Que ficam nos nossos sonhos e muitas vezes nos nossos pesadelos. Não é? E nós não esquecemos. Mas ainda tem... Ainda há dias ou há noites que ainda sonha com isso? Bom, é difícil, mas é verdade. E nós vivemos acompanhados da memória dos vivos. Eu devo dizer que ontem eu recebi um telefonema da Aldeia da Luz, porque está num concurso que são as aldeias portuguesas, e queriam que eu fizesse parte da equipa que vai defender a Aldeia da Luz. Infelizmente não posso, porque estou fora do país. E eu lembro, e quem me convidou foi uma das pessoas da Aldeia da Luz, na qual nós lhe trasladámos os seus mortos, os vivos, com dignidade, com respeito, com profundas marcas no trabalho. Convém fazer o enquadramento à Aldeia da Luz, que foi submersa. Submersa com a barragem do Alqueva, que talvez tenha sido o trabalho mais difícil que eu fiz em toda a minha vida, com a equipa que eu dirigia na altura, e era uma equipa de cientistas que estava a trabalhar no cemitério. Foi toda uma vida que foi para debaixo d'água. Foi toda uma vida que foi para debaixo d'água e que foi trasladada para uma aldeia lindíssima, que é um orgulho da engenharia portuguesa, a nova Aldeia da Luz. E 14 anos depois disto ter acontecido, ou 12, a memória das pessoas não se apaga. Ainda recebo estes telefonemas. Que também vivo, portanto, a Aldeia da Luz vive nos meus sonhos. Mas eu vivo na vida desta gente, que não vejo há anos, para me telefonarem, para convidar-me para... Infelizmente não posso. E tenho uma história na Aldeia da Luz que eu não sei se temos tempo. Temos. Que eu gostava de partilhar. Eu fui para a Aldeia da Luz com a cabeça de um professor aqui da Universidade de Lisboa, habituado ao refeitório, enfim, a aldeia estava fora, era um objeto de estudo, a quilómetros de distância. E há um dia... Estamos a falar no início dos anos 2000. Sim, eu julgo que isto ainda começa aí em 99, quando nós começamos a preparar as coisas, com muita resistência das pessoas que não queriam sair, queriam ficar na sua terra. Normal. O que é normal, não é? E um dia, ainda não tinha começado a operação aquela que vocês, toda a gente de comunicação social seguiu, eu fui tomar café à Sociedade Recreativa, que tinha um largo em frente. E quando saí da Sociedade Recreativa, depois do almoço, vi um senhor, um velhote, que estava sentado num banco do jardim, olhou-me com um ódio tal, que eu vi-me na obrigação não de me afastar, mas de me aproximar dele e explicar-lhe como nós éramos boas pessoas, ou dar-lhe uma aldeia nova, que ia para uma casa muito melhor, que ia ter uma casa de banho como devia ser, que tinha um quintal belíssimo, que ele devia estar feliz porque a nova igreja era muito maior, o largo era muito maior, era tudo bom, não é? Na minha leitura... Porque não vivia lá. E ele às tantas voltas para mim com uma grande secura e diz-me: você não sabe do que é que está a falar. Não sabe, porque se soubesse, não me dava isso que me está a dar. Você está-me a dar uma esmola. Uma esmola. Sabe que neste banco em que está sentado comigo foi aqui que eu pedi namoro à minha mulher. Sabe que essa igreja que está a desmantelar é a igreja onde foi velada a minha mulher e o meu filho, que estão enterrados no cemitério que você vai levantar. Sabe que nessa sociedade em frente foi celebrado o casamento da minha irmã, da minha filha e do meu filho. E é o meu tempo da festa. É a minha memória das E coisas. estamos a falar em meia dúzia de metros. Junto, 50 metros. E eu descobri que os homens são muito mais do que um corpo que quer uma materialidade melhor, uma casa melhor. Nós somos as nossas ruas, somos as nossas praças, somos os nossos jardins. Somos os sinais desta memória profunda. Isso nunca tinha passado pela cabeça, nesse ângulo? Não tinha visto isso. Eu achava que era uma parvoíce alguém não querer passar de uma casa decadente e velha para uma casa construída de raiz, de nova, com bom gosto. Eu não conseguia perceber isso porque isto é a nossa cultura. E depois?
E depois percebi que o meu trabalho tinha que ser de uma humildade muito grande em relação, porque nós estávamos a mexer nas paredes daqueles homens e daquelas mulheres. Nos pilares das vidas. Estava a mexer nas vidas, não é? E daí que tenho até revisto todo o plano de trabalho para perceber que cada um dos atos que íamos cometer tinha que ser um ato de uma dignidade profunda, de respeito por aqueles que estavam a perder ou que ia submergir parte da sua memória, dos seus sítios onde namoraram, onde casaram, onde nasceram os filhos, onde se batizaram, onde se casaram, enfim, tudo aquilo faz parte da construção da nossa própria E aí vida. a situação tomou uma dimensão maior. Tornou E mais difícil. Mais difícil. Quer dizer, foi um peso. Aqueles 2 meses foram um peso tremendo que nós arrastámos com consciência que estávamos não a mexer em mortes e a tratar de mortes e de vivos, mas estávamos a tratar de vidas, não é? E de seres humanos que sofriam, que estavam em sofrimento. E daí que tenha essa memória ainda muito forte e muito marcante como uma das memórias mais terríveis da minha vida. E isso não vai mesmo para a cova um dia, quando desaparecermos, essas memórias vão nos acompanhar seguramente até ao fim dos nossos dias. E estão nos meus livros. E estão espalhados por Pelos vários... meus personagens todos. Inclusive por este, o Mensageiro do Rei? Possivelmente também por esse mensageiro do Porque Rei. é impossível nós distanciarmos... Mas não conseguimos libertar-nos de nós próprios. Exatamente. Francisco, estamos quase a terminar isto. São pedaços da história que nós vamos comentando. Começamos no início do século XX, no século XIX, praticamente, e estamos já a falar também de coisas do Marcelo Rebelo de Sousa e de quem é, portanto, pode falar com propriedade aí de quem é amigo. Mas há uma coisa que eu gostava de dizer-lhe e de agradecer-lhe publicamente, e faço com 16 anos de atraso. 17 anos de atraso. Ano 2001, depois corrija-me, um programa em direto que eu fazia na Rádio Renascença, convidei-o, por qualquer motivo, e é sempre bem-vindo. Muito obrigado. E o Francisco apareceu 10 minutos antes de fraque, portanto, prontinho para ir para a igreja. E diz-me, eu estou aqui, vou cumprir este compromisso, só que tenho que sair um bocadinho mais cedo, meia hora mais cedo e tal. Porque o meu filho casa hoje. E eu, de facto, a partir... Já tinha muita consideração por si, mas a partir daí a consideração foi lá para cima, porque mesmo com o casamento do filho, não me ligou 5 minutos antes a dizer que não podia ir. Foi lá. Cumpriu, menos tempo que o previsto, mas foi. Isso mostra o ser humano que o Francisco é. A polícia entregou-me isso. Cá estamos outra vez de volta da memória. É o sentido da obrigação e do compromisso. Se nos comprometemos, nem é preciso escritura de um notário. Basta apertarmos a mão ou um ok por telefone. E isso é para cumprir. E, portanto, eu lembro-me desse dia. Foi em 2001. E lembro-me do casamento. E o neto nasceu pouco tempo depois. O casamento era à tarde. E fui ter consigo. Não me lembrava... Agora, quando lembro-me do dia e lembro-me da situação... Era um domingo. Pois, mas não me lembrava até chegar aqui. E, olha, agradeço-lhe porque acho que é uma situação engraçada. Mas os compromissos são compromissos. E pronto, e fiz a entrevista, tive consigo. Eu julgo que foi uma série minha que na altura estreou, ou um livro. E foi ao casamento. E foi ao casamento porque cumpriu tudo, não é? Correu tudo Como bem. político também teve essa preocupação e foi autarca da Câmara Municipal de Santarém durante quantos anos? 8. 2 mandatos. 2 mandatos. Chegava. A política, como está, vai-me lembrar a política de 1909. E, portanto, dispenso. Mas os compromissos que tinha com a população para mim, eram coisas de honra, não é? Atingissem como me atingissem. A honra, acima de tudo. Nós modificamos por completo Santarém. Modernizámos-la. Hoje os jardins de Santarém, que eram tão celebrados, estão todos degradados hoje. Toquei em todas as escolas, com refeitórios para crianças, porque tenho a certeza que sem as crianças o futuro, não é? Fiz escolas. Tínhamos um saneamento que andava nos 60%, que era uma vergonha para o país e para Santarém. Em pleno século XXI. Ultrapassámos a bitola da União Europeia, que é 91%, chegámos aos 93%, ou vamos chegar aos 90%. Portanto, fui acusado de todas as coisas, mas o meu objetivo não era outro que não fosse melhorar
e servir aquela gente. E às vezes, para servir, é preciso ir por uma via mais dolorosa. Eu já tinha servido na Aldeia da Luz, como lhe disse, que foi a via mais dolorosa que um ser humano pode fazer. Portanto, aquilo foi fácil. O que não era fácil, e hoje não é fácil, é esta disputa medíocre de partidos que estão mais interessados no ego e em coisas, em bacatelas do que estão no país e na população. Eu tenho muita pena de estarmos assim. Eu sou um filho da democracia, como você, nascemos para a democracia e percebemos que tem valores fundamentais para nós nos enaltecermos do mundo da cultura, da dignidade, da ética. E não temos esses exemplos. E devíamos ter cada vez mais exemplos, porque a política devia ser um instrumento, ser culta, ser um instrumento da cultura. E não ser um Ministério da Cultura com um orçamento de 0, qualquer coisa, não é? A pirâmide está invertida. Quer dizer, a cultura não pode ser o epifenómeno. A cultura tem que ser o alicerce da nova política, está a perceber? E enquanto isto não for entendido assim, nós estamos... Por estas e por outras é que não se candidata novamente. Não. E é um compromisso que nunca mais. Não. Nunca mais. Costuma-se dizer, nunca, desta água não beberei, nunca digas nunca. Quer dizer, o meu interesse pela política é o do cidadão qualquer. Não vou dizer que não haja uma vez qualquer coisa que me leve a rebelar outra vez e a fazer um disparate, não é? Mas não tenho nos meus horizontes nada disso. É escrever. E o próximo livro será? Não sei, estou hesitante aí entre duas oportunidades ou duas possibilidades, mas ainda estou a viver muito. Este livro tem 15 dias, estou muito... É um bebê. Estou envolvido muito ainda na divulgação do livro. Não tive tempo o meu tempo de paz para dizer vou fazer isto, não é? Tenho duas ideias na cabeça, as duas conflituam, uma é portuguesa, a outra é fora de Portugal. Umas vezes estão bem uma com a outra, às vezes zangam-se. É de pôr isto tudo em ordem quando estiver mais calmo e mais sossegado depois desta divulgação do Mensageiro do Rei, que agradeço muito à RDP e agradeço assim a atenção. E foi isso que nos trouxe hoje aqui. Este tempo. Muito obrigado, Francisco. Até à próxima. Até à próxima.